Tiago capítulo 1, versículos 6 e 8. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente duvidosa e é instável em tudo o que faz. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos nessa hora. Pai, te louvamos nessa noite, somos gratos a Ti pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Declaramos um tempo sobrenatural nessa noite. Quebramos todas as influências das trevas. Declaramos que a atmosfera deste lugar foi preservada desde a eternidade. Há uma ambiência dos céus aqui. E declaramos, Senhor, que nós iremos crescermos nessa noite, em graça e em sabedoria, em nome de Jesus. Quebramos tudo aquilo que ocupa o lugar da revelação. Todo o sofisma, todos os paradigmas, todas as fortalezas sejam quebradas nessa noite. Declaramos, ó Pai, que somos livres e que temos uma mente de Cristo. E nessa noite estamos preparados para vivermos a boa, a perfeita e agradável obra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nessa noite eu quero falar com vocês algo muito poderoso. Como vencer a inconstância para mantermos uma vida, um avivamento espiritual. Nessa noite, antes de nos aprofundarmos em alguns temas, é necessário entendermos o seguinte: se quisermos termos uma vida mais viva, precisamos anular essa palavrinha, inconstância. Nunca estivemos diante de tantas pessoas inconstantes nos últimos dias. Hoje querem uma coisa, amanhã já não querem mais. E quantas vezes já ouvimos, ou até nós mesmos, isso. De que forma você tem vivido? Se você fazer uma análise da sua vida dos últimos 5 anos, o quanto você cresceu? Ou quanto você não cresceu? Será que você andou 1 milímetro do lugar que você parou há 5 anos atrás? Fazendo uma análise da sua vida hoje, apenas de 5 anos para cá, o quanto você avançou, o quanto você cresceu, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida profissional, em qualquer outra esfera da sua vida. Se eu fosse você, nesse exato momento, eu começava a fazer essa análise, de 5 anos para cá. O que eu me tornei, ou o que eu estou me tornando? Será que durante esses 5 anos, eu consegui avançar? Eu consegui sair do lugar? Eu consegui conquistar o meu objetivo? Ou ainda estou parado no mesmo lugar? Porque nós somos tendenciosos a sermos inconstantes. Eu nunca vi tanta gente inconstante como nesse tempo. Pessoas que começam algo e param. Por quê? Porque não consegue dar continuidade a nada. Mas eu quero dizer para você, e você vai ouvir isso que eu vou te dizer. Você precisa colocar intencionalidade nos seus hábitos. O problema é que você não coloca intencionalidade nos seus hábitos. E é por isso que você é inconstante. Porque uma vida poderosa é fruto de uma rotina poderosa. Você pode repetir isso comigo? Uma vida poderosa é fruto de uma rotina poderosa.
Se a sua rotina não é poderosa, a sua vida não vai ser poderosa. Tem gente dormindo com o cachorro e acordando com as pulgas. Entenda algo. Você precisa aprender hoje que a inconstância te separa de um futuro glorioso. A profeta acabou de falar aqui. Tem gente colocando a responsabilidade em Deus, naquilo que ele não tem responsabilidade nenhuma. Por quê? Porque você pede para Deus, Deus termina o meu projeto. E quando o teu projeto não dá certo, tu diz, foi Deus que não quis. Não era da vontade de Deus. Não é porque não era da vontade de Deus, é porque você não foi intencional naquilo que você começou a fazer. É porque você não foi constante naquilo que você começou a fazer. Então, se você quer viver uma vida acima da média, você precisa quebrar o pacto com o médio. Quando eu digo médio, eu digo do medíocre. Tem gente que fez um pacto com o médio. E os inconstantes, ele tem um pacto com o médio. Ele não sai do lugar, tudo para ele tá bom. Ele começa e não termina, mas tá bom. Porque ele quer viver na média. Ele quer viver ali. Uma vida sem melhora, sem crescimento. Uma vida sem resultado. E o resultado de uma vida poderosa são hábitos poderosos. Por exemplo, amanhã é segunda-feira, e você começa dizendo, amanhã eu vou começar a caminhar. Mas caminha só a primeira semana. E para. E depois você fala, meu Deus, o que está acontecendo com o meu corpo? O que está acontecendo com o teu corpo, meu filho? É que você não é constante. Eu preciso emagrecer. Amanhã é segunda-feira, e segunda-feira é o dia internacional da dieta, do regime, de começar uma nova fase. Você começa uma dieta rígida, uma reeducação alimentar. Mas se na quinta-feira tiver uma festa e você for convidado, você quebra o teu regime. Vou comer esses 10 brigadeiros aqui porque, não aguento, eu não sou de ferro, eu mereço. Inconstância. Você não consegue dar seguimento àquilo que você começa. E depois, você não tem resultado. E a culpa é de quem? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e pergunta, a culpa é de quem? A culpa é do Cabral. Amém ou não amém? Você começa uma faculdade de Direito, mas no segundo semestre, você muda para a Educação Física. E depois logo muda para a Medicina Veterinária. E não se forma em nada. E a culpa é de quem? A tua inconstância te leva a viver uma vida mediana, uma vida medíocre. É assim mesmo. Porque isso acontece, o que você acha? O problema é que o problema é que a inconstância faz isso com as nossas vidas, com nossos projetos, com nossos sonhos. Entenda algo que eu vou te dizer. Em Tiago, você precisa ouvir e refletir nessa palavra. Para começar, a inconstância é algo terrível. Olha o que é inconstância no dicionário. É a falta de perseverança, de firmeza, tendência a parar, mudar de ideia, de opinião, de atitude. A inconstância pode ser algo muito prejudicial. Ela conspira contra nossas vidas, nossos planos, nossos projetos. Nós podemos ser arrojados, destemidos, visionários, empreendedores, mas se não desenvolvermos hábitos de perseverança, de nada adianta. Ela vai frustrar o nosso potencial, nossas aspirações espirituais, nossas iniciativas, e o resultado é uma vida de frustrações. Aí talvez você está perguntando para você mesmo, meu Deus, os anos estão passando e minha vida não muda. E a pergunta é, o quanto intenso você tem sido para mudar a tua vida?
Você pode perguntar isso para a pessoa que está ao seu lado. O quanto intenso você tem sido para mudar a sua vida. Porque parece que a culpa é do governo. Parece que a culpa é de Deus. Parece que a culpa é da sua família. Parece que a culpa é dos seus pais. Parece que a culpa é de todo mundo. Mas o quanto você tem sido intenso para mudar a tua vida. Porque para mudarmos a nossa vida, só dependemos de nós mesmos. Do quanto somos intensos naquilo que fazemos. O quanto somos intensos na mudança de hábitos. E nessa noite eu vou te dar 5 chaves para quem quer parar de ser inconstante. Porque a inconstância tem feito da vida de muitos uma vida terrível, uma vida de insucesso. Quantas coisas você começou esse ano que não terminou? Quantos projetos você fez e ainda nem saiu do papel? Você tem até preguiça de olhar aquilo que você projetou para a tua vida em 2021. E nós já estamos em março. Abril, estou até atrasado. Significa que eu estou atrasado, né? Então não estou devagar para não. Então significa que você precisa entender algo. Você precisa começar a parar de ser inconstante. Diga: a inconstância vai ser erradicada da minha vida. Apóstolo, mas como eu posso saber se eu sou inconstante ou não? Existem muitos indícios de que você é inconstante, de uma pessoa que é inconstante. Por exemplo, você começa um projeto e não termina. Isso é típico de alguém inconstante. Você começa algo, seja pequeno ou grande, como a leitura de um livro, e não consegue terminar. Quantos aqui começaram a ler um livro e não terminou esse ano? Ou começou a ler um livro há 10 anos e ainda não terminou? Possa ser um projeto pequeno, como a leitura de um livro, como um projeto grande, como a construção de uma casa. Se você não for intencional para chegar no final, você não vai chegar. E a culpa é de Deus. Não, a culpa é sua. Por quê? Porque somos pessoas que desistimos facilmente e com muita frequência. Outro indício de alguém inconstante, quando tem um projeto, uma ideia, um plano, e quer executá-lo apressadamente, sem um planejamento adequado. Quantas coisas, quantos projetos, quantos planos você tem e você quer executá-lo apressadamente, sem um planejamento adequado. Isso é indício de que você é inconstante. Você não sabe esperar, você não sabe dar o ritmo que o seu projeto precisa. Ou você faz de qualquer maneira, sem um planejamento adequado, ou você não faz. Isso é indício de pessoas inconstantes. E quantas pessoas são assim? Mas eu quero te dizer nessa noite, você precisa quebrar essa ação maligna da inconstância na sua vida. Porque se a sua vida está parada, estagnada, é porque você ainda é alguém inconstante. Quantos cursos você trancou? Quantas vezes você disse que iria fazer algo e não fez? Quantas segundas-feiras você disse que vai levantar para procurar um emprego e chega na hora de levantar, dorme até 10 horas porque você é inconstante? E depois você diz aqui na igreja, na hora da oferta: meu Deus, eu não tenho dinheiro porque eu estou desempregado. Não, você não tem dinheiro, é porque você é inconstante no projeto de trabalhar, de se tornar alguém empregado. Amém ou não amém? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Você pode ser mais feliz, mais empolgação dentro de você. Um dos maiores indícios
que você é inconstante está no seu relacionamento com Deus. Você se desvia facilmente. Logo após você se comprometer com Deus, você já está repetindo os mesmos erros. Eu tenho a impressão que esse mau hábito está tornando muito forte no dia a dia de muitas pessoas. Está se tornando muito forte no dia a dia das pessoas. Agora, como você vai viver uma vida de constância se nem com Deus você é constante? Como você consegue viver uma vida de constância se você não ora? Você não consegue orar, se você não consegue jejuar, se você não consegue ler a palavra, a inconstância não vai te deixar até você vencê-la. Entenda o que eu vou te falar, algo. Se você não é constante com o seu relacionamento com Deus, você não vai ser constante com nada. O relacionamento com Deus é a base. Eu não vou te perguntar quantas vezes você orou essa semana, quantas vezes você leu a palavra essa semana, quantas vezes você jejuou essa semana. Porque você quer ser cheio do Espírito, mas você não tem constância no relacionamento com Deus. Então não tem como você ser cheio do Espírito se você não é constante em se relacionar com o Pai. Nós precisamos entendermos algo. E o que a palavra vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. A inconstância, ela está na sua vida, não é por falta de exortação da palavra. Olha o que a palavra fala. Portanto, meus amados irmãos, mantenha-se firmes e que nada o abale. Seja sempre dedicado, ou seja, seja sempre constante à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Se você não é constante na obra do Senhor, se você não é constante no relacionamento com Deus, você não vai ter constância em nada na sua vida. Amém ou não amém? Entenda algo, até que você vença a inconstância, você precisa fazer um esforço, você precisa ser intencional nos seus hábitos, você precisa querer a todo momento chegar ao objetivo traçado. A primeira chave é: como eu faço, apóstolo, para manter uma vida de constância? É fácil, é simples. Primeiro, é manter-se ligado à fonte da constância. E a palavra vai dizer em Tiago 1,17, a Bíblia diz que Deus é o Pai das luzes, e nele não há variação, nem sombra de mudança. Ele é a fonte da constância. E se você não está ligado a Ele, dificilmente você dará um ritmo para a sua vida. E você precisa dar um ritmo na sua vida. Você precisa mudar essa rotina que tem te levado, e esses hábitos que tem te levado a uma vida sem sucesso, uma vida de insucesso. E a palavra, ela é bem clara aqui. Então, quem quer ser constante em sua vida, precisa começar em primeiro lugar, sendo constante no relacionamento com Deus. Então catuca o irmão que está ao seu lado e diga: você precisa ser constante no relacionamento com Deus. A maior luta do homem é se manter ligado com Deus, é se manter vivo, é manter um relacionamento vivo com Deus. Quantas guerras, quantos leões você precisa matar para se manter
manter vivo o seu relacionamento com Deus, manter ligado o seu relacionamento com Deus. Mate um leão a cada dia, mas mantenha o seu relacionamento com Deus vivo. Seja constante no seu relacionamento, porque o seu relacionamento com Deus é a base de tudo. Você precisa entender. Olha o significado de constância: reprodução não interrompida de um mesmo fato ou fenômeno, frequência habitual, força moral de quem não se deixa abater, perseverança, persistência, força de ânimo. E a Bíblia nos desafia aqui em 1 Coríntios 15:58, seja constante. Diga comigo, eu preciso ser constante. E em Efésios capítulo 4, versículo 14 vai dizer: é necessário entender que a constância não é responsabilidade de Deus. A constância não é responsabilidade de Deus. A constância é a sua responsabilidade. A constância é a minha responsabilidade. Deus não aceita assumir responsabilidade que não é dele. Como eu falei, tem muita gente que pede para Deus, para que Deus termine um projeto. E quando não acontece, ela diz: não era da vontade de Deus. Mas eu quero dizer para você algo tremendo que está em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Dizer que a obra que você começou e não deu certo é porque Deus não quis. Deus nunca começa uma obra para Ele não terminar. Toda obra que Deus começa, Ele termina. E se seu projeto não terminou, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Assuma a sua responsabilidade. Deus não assume responsabilidade que não é dele. Essa geração precisa entender isso. Segunda chave. Ainda nessa primeira chave, quando você começa uma obra que Deus lhe chamou para fazer, termine, porque Deus, Ele termina toda a obra que Ele começa. A fé, como a profeta falou, não nos isenta do esforço. Tem muita gente falando: eu creio, eu acredito, eu tenho fé, mas não se esforça, é inconstante, não faz nada para mudar, não sai do lugar. Ei, a fé não te isenta do teu esforço. Aquilo que é para você fazer, faça, saia do lugar. Ei, se mova, se mexa, faça alguma coisa para que a sua vida ande. Tem gente que quer que a vida mude e diz: Deus vai fazer, eu creio, eu acredito, eu estou orando, mas ore, mas haja também. A oração precisa vir acompanhada da ação. Ah, eu quero ser doutor, mas não pega num livro. Eu quero passar num concurso, mas não pega num livro. Eu quero casar, mas não quer trabalhar. Mas eu tenho fé, apóstolo, que eu vou ter uma casa linda. Mas a fé não te isenta do esforço. Se você quer ter uma casa linda, começa a trabalhar para juntar o dinheiro para comprar pelo menos o terreno. Nada cai do céu a não ser chuva. A fé sem obra é morta. Se você não sair do teu lugar, a tua fé será em vão. Amém ou não amém? Nós precisamos que a nossa mente seja aberta. Nós precisamos vivenciarmos uma metanoia. Porque tem gente que acha que simplesmente pelo ato de crer, tudo vai funcionar. Creia, mas haja. Creia, mas tenha uma ação. Creia, mas saia do lugar. Creia, mas se mexa. Creia, mas faça alguma coisa.
Me ajuda aí, crente. Dê um brado de júbilo ao Senhor nessa noite. A fé não te isenta do esforço. E o quanto você tem esforçado? Você já fez aí a sua análise de 5 anos para cá? O quanto você se esforçou? O quanto você avançou? O quanto você mudou? Ou você mudou para pior? Ou você não mudou em nada? Só que eu quero dizer algo para você, meu irmão. Tenha fé, mas se esforce. Tenha fé, mas se levante. Foi o que o próprio Deus falou com Josué. Josué, tenha bom ânimo, se esforça-te, e eu serei contigo. Porque Josué estava lá, com fé, mas desanimado, com fé, mas prostrado. Só que ele não iria atravessar o rio Jordão se ele não se levantasse, se ele não se movesse. E nessa noite eu quero declarar sobre a tua vida: se você quer conquistar o seu objetivo, seus objetivos, se você quer ter uma vida de sucesso, mova-se. Se você quer ter aquilo que você sonha, o seu sonho é realizado, mova-se. Saia do lugar. Tem gente que só sabe reclamar. Deus, a minha vida não muda porque você não muda. Vou repetir, a tua vida não muda porque você não muda. Tua vida não muda porque você não muda os seus hábitos. Você não tem hábitos. Você não tem uma rotina poderosa. Então, quando eu tenho uma rotina poderosa, é que meus hábitos são poderosos. Então eu acordo de manhã com hábitos poderosos. A primeira coisa que eu vou fazer é adorar a Deus. A primeira coisa que eu vou fazer é correr atrás daquilo que eu quero. E o meu dia eu começo a dar um ritmo ao meu dia. Quando eu chego no final do dia, eu olho para o dia que eu passei e falo: meu dia foi produtivo, eu consegui isso. Amanhã eu vou atrás disso. Só que você vive uma rotina que não é poderosa. Você faz as mesmas coisas sempre, há anos, e a tua vida continua da mesma forma há anos. E a culpa é de quem? A culpa é de Deus. A culpa é de todo mundo. Só que você precisa quebrar o espírito da inconstância na sua vida. Amém ou não amém? Segunda chave. Isso aqui é poderoso. É necessário você entender que a nossa vida está baseada no compromisso e não no sentimento ou desejo. Pessoas inconstantes têm a sua vida baseada no sentimento e em desejo. Se tem uma coisa que o compromisso faz com a gente, é cumprir ele mesmo sem alguma vontade. Se eu quero crescer, e esse crescer está relacionado a eu passar em um vestibular, em um concurso, eu vou estudar. Quando eu estou focado nisso, mesmo que eu não tenha desejo, eu vou estudar assim mesmo. Porque eu tenho um compromisso com o meu futuro. Eu tenho um compromisso com a minha vida. Eu tenho um compromisso com aquilo que eu quero me tornar. Então, não está relacionado ao meu sentimento, ao meu desejo. Está relacionado ao compromisso que eu tenho. Tem muita gente que acha que a vida e que as áreas da sua vida estão relacionadas com desejo. Nem sempre você acorda com desejo de trabalhar. Nem sempre você acorda com desejo de estudar. Nem sempre você acorda com desejo de adorar. Nem sempre você acorda com desejo de louvar, de orar. Mas o teu compromisso, ele faz com que você levante da tua cama e vai trabalhar.
Porque você às vezes não acordou com desejo de trabalhar, mas você olha um filho, uma esposa, uma faculdade para pagar, você olha a conta de luz que vai chegar, e você fala: hoje eu não estou com um pingo de vontade e de desejo de trabalhar, mas eu tenho que trabalhar porque eu sou comprometido com a minha família. Tem gente vivendo a vida só apenas por sentimentos e desejos. É por conta dos seus desejos, seus sentimentos, que você não chegou a lugar nenhum. Por quê? Porque o teu corpo só clama por seu meu prazer. Não vou acordar cedo amanhã. Eu poderia acordar, mas não vou dormir até 10 horas. Porque o meu corpo está pedindo. Ei, o teu corpo está pedindo. Mas e o teu comprometimento com a vida? E o teu comprometimento com o teu futuro? E o teu comprometimento com as coisas? E o teu comprometimento com os teus filhos, com a igreja, com Deus, com o reino? Então não viva de sentimentos e desejos. Viva uma vida comprometida. Amém ou não amém? Por exemplo, o batismo. Tem gente que fala assim: eu só vou batizar quando eu sentir de batizar. Só que o batismo não é um sentimento. O batismo é um mandamento. Se você está comprometido com Deus, logo você precisa ser batizado para viver em novidade de vida. Logo você precisa querer que a velha criatura morra para que você viva uma nova vida como filho de Deus. Não vou me batizar porque eu não estou sentindo. Você não vai se batizar porque você ainda não está comprometido com Deus. Porque a palavra vai dizer que aqueles que creem em Deus e for batizado será salvo. Há um compromisso, há uma aliança. Eu me batizo quando eu tenho um compromisso com Deus. Agora, se eu não tenho um compromisso com Deus, eu não preciso descer as águas do santo batismo para mostrar que a partir daquele momento ali eu vou viver uma nova vida. Amém ou não amém? Todo dia você sente vontade de estudar? Não, como eu falei. Mas você precisa romper essa falta de vontade, porque você precisa ser alguém que tenha um futuro glorioso. Quantos aqui tem um futuro glorioso? Amém ou não amém? Outra coisa, você sabe de quem é a sua vida? Quando eu sei de quem é a minha vida, tudo muda em relação à inconstância. Olha o que a palavra vai dizer em 2 Coríntios 5, versículo 15. E ele morreu por todos nós, para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a sua vida, você não pode viver a sua vida para você mesmo. Você tem que viver a sua vida para aquele que morreu e ressuscitou por você. Quando eu entendo que a minha vida eu não posso viver para mim mesmo, que eu preciso viver para aquele que morreu por mim, tudo muda, porque eu entendo que ele precisa ser visto em cada esfera da minha vida. E se eu sou alguém que avanço, que cresço, que sou bem sucedido, as pessoas conseguem enxergar a glória dele em mim. E a pergunta que não quer calar é: as pessoas têm conseguido enxergar a glória de Deus em você? Ou você tem vivido a sua vida para você? Ou você tem vivido a sua vida para aquele que morreu e ressuscitou? Amém ou não amém? Ei, a vida do cristão é de Cristo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a vida do cristão é de Cristo. O crente está comprometido com Cristo. E ponto. Tem que se levantar, tem que ir, tem que fazer aquilo que Ele está mandando. Nós somos constantes até nesse momento. Você tem um chamado, Deus te chamou, mas você não faz aquilo que Ele está mandando você fazer. Você faz aquilo que você deseja fazer. Você faz aquilo que você tem vontade de fazer. Por exemplo, nem todo domingo nós acordamos com vontade de pregar, mas não é o meu desejo que prevalece. Não é.
Minha vida está ligada nele. Então eu preciso entender que não prevalece a minha vontade e o meu desejo, mas sim, eu não vivo a minha vida por mim, vivo a minha vida por ele, pelo aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então ele precisa ser glorificado pela minha vida. Ei, então aprenda isso. Ei, abra mão dos seus desejos, muitas das vezes das suas vontades. Abra mão da inconstância. Amém ou não amém? Terceira chave. Conhecer a si mesmo. Você se conhece? Você se conhece? Nos conhecermos é algo fundamental para erradicarmos a inconstância. Por quê? Porque por falta de nos conhecermos e conhecermos aquilo que nos motiva ou aquilo que nos desanima, por viver, aí entramos em uma vida de ciclo vicioso. Se você conhece aquilo que te motiva, e se você conhece aquilo que te desanima, fica mais fácil você se tornar alguém de sucesso. É verdade ou não é? Então tem muita gente que não tem sucesso porque não sabe, não se conhece. Então ele não sabe aquilo que motiva ele e aquilo que desanima. Então ele faz alguma coisa que ele acha que vai ser motivador, porque ele não se conhece, mas acaba sendo algo para desanimar. Então você precisa se conhecer. Você precisa ter um conhecimento de quem você é, para que você possa avançar, para que a inconstância não possa fazer parte da tua vida. É por isso que muitas das vezes você está extremamente empolgado para fazer algo, e começa a fazer, mas logo desiste. Por quê? Porque você não se conhece. A empolgação inicial te leva a uma velocidade extrema, mas logo você desiste. Porque na primeira barreira você para, por conta da inconstância, porque você não conhece, porque você começou de uma forma que não é motivadora. Se você se conhecesse, você ia olhar e falar, não, eu preciso começar por aqui, porque isso vai me motivar. Mas muitas das vezes começamos, ou na metade do caminho, entramos por um lado que nos desanima. Só que eu quero dizer para você nessa noite, aprenda a se conhecer. Mas quando compreendemos a nós mesmos, podemos antecipar os problemas. Quem antecipa governa. Quando você se conhece, você antecipa os problemas. Você se desvia. Você cria uma solução antes do problema chegar, porque você conhece. Você não vai por um caminho que vai te trazer desânimo. Você vai por caminhos que vai te motivar, que trazer motivação. Você vai ficar perto de pessoas que vai te dar motivação. É por isso que eu falei, tem gente que dorme com cachorro e acorda com a pulga, porque dorme com pessoas que acham que vai motivar, que vai ajudar, que é companheiro, que é amigo, mas não é. E quando ele pensa que está com o cachorro, ele está com a pulga. Então você precisa se conhecer. Diga, eu preciso me conhecer. Pessoas que não se conhecem são presas fáceis e é sucumbida pelas suas próprias atitudes. São sucumbidas pelas suas próprias atitudes. Quarta chave. Estou correndo aqui. Resista à vontade de desistir. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, resista à vontade de desistir. Se eu quero desistir, é porque eu estou sem vontade de continuar. Você precisa resistir à vontade de desistir. Por que você quer desistir da sua faculdade? Por que você quer desistir do teu concurso?
Por que você quer desistir do seu futuro profissional? Por que você quer desistir do seu ministério? Por que você quer desistir do seu casamento? Por que você quer desistir da tua chamada com Deus? Porque você não estava com vontade de seguir. Então você precisa resistir à vontade de desistir. Não seja motivado por sentimentos, mas pelos seus planos e projetos. Por isso que eu falei aqui, pessoas que é motivada por sentimentos. O que tem que te motivar? Não é o seu sentimento, é os seus planos, são os seus projetos. O que me faz acordar de manhã todos os dias? É o meu projeto de vida. São os planos que eu tracei para mim. Então isso faz com que eu acordo todos os dias motivado para viver uma vida melhor. Você precisa ser motivado pelos seus planos e projetos. E muitas das vezes você é motivado pelo sentimento, aí você tem vontade de desistir. Ei, resista à vontade de desistir. Você não pode parar no meio do caminho. Você precisa chegar até o final. Você precisa ser constante na sua caminhada. Amém ou não amém? Se você traçou um objetivo, chegue nesse objetivo. Tem gente que desiste antes por sentimentos. Coloque esse sentimento de desistência de lado. Você precisa prosseguir. Olha que coisa forte. Suas emoções muitas das vezes atrapalham mais do que ajudam. Você é muito emotivo. Você é movido pela emoção e não pela razão. Só que muitas das vezes as nossas emoções atrapalham mais do que ajudam. Quantas coisas você fez por conta da emoção e depois você falou, caramba, não devia ter feito, mas já foi. Isso atrapalhou a tua vida. Então aprenda algo. Você precisa resistir à vontade de desistir. Você deve ser ainda mais determinado. Não deixar seus sentimentos de desânimo vencerem. Tem muita gente com sentimento de desânimo. Gente emotiva. Gente que está sofrendo antes do tempo. Igual o peru morrendo na véspera. Só que você precisa entender algo. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminá-la. Se você viver uma vida de constância. A melhor forma de ser constante é perseverando. Mesmo quando queremos desistir. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, você precisa perseverar. Mesmo quando você quiser desistir. Não pense que as pessoas constantes, às vezes olhamos uma pessoa constante, uma pessoa que tem ritmo, que corre atrás dos projetos de vida. Nós olhando e falamos, caramba, eu queria ser igual a essa pessoa. Não pense que esse tipo de pessoa não tem vontade de desistir, tem, mas elas resistem à vontade de desistir. Quando vem a vontade de desistir, elas falam, não, eu não vou parar, eu vou conseguir. Eu não sou movida pelos meus sentimentos, eu sou movida pelos meus planos e projetos. E eu vou chegar até o final. Aqueles que alcançaram os seus objetivos, pergunta para eles se foram fáceis. Quantas vezes eles tiveram vontade de abrir mão? Aqueles que são formados, pergunta para eles se foram fáceis. Quantas das vezes eles tiveram vontade de trancar a faculdade? Pergunta para quem chegou lá no topo, se o caminho foi fácil. Quando somos inconstantes e olhamos uma pessoa que é constante, achamos que a vida dela é mais fácil do que a nossa. Não. A diferença dela para você é porque ela não é movida pelos sentimentos, e sim pelos planos e projetos. Sabe qual é a diferença de uma pessoa bem-sucedida para aquelas que não são? É porque ela é movida pelos planos e projetos. Pergunte a uma pessoa que se formou, se durante a sua formação de 5 anos, se não faltou dinheiro para passagem, se não faltou dinheiro para o lanche,
Se muitas das vezes passou inúmeras dificuldades para chegar até aquele momento que ela pegou o canudo, e você olha e fala assim: agora é mole, você está formada. Mas ela já não nasceu formada, ela teve que passar por inúmeras dificuldades. Só que você precisa entender que ela foi constante, que ela olhou e falou: não, eu vou chegar ao final, eu tenho planos, eu tenho projetos, e eu vou chegar até o final, eu não vou desistir, eu resisto à vontade de desistir. E aprenda algo, você precisa estar com pessoas que te mentoriem de forma certa, de forma assertiva, que faça você compreender o tamanho da grandeza do seu destino, para que você possa chegar ao teu objetivo. Sabe qual é o problema? Muitas das vezes você é mentoreado por pessoas que não chegaram a lugar nenhum. Aí você vai pedir um conselho a uma pessoa que não chegou a lugar nenhum. Aí você vai ouvi-lo. Ele vai falar: não, né, é difícil demais. Se fosse você, eu procurava outra coisa para fazer. Ei, procure mentores que são bem-sucedidos, que chegaram a algum lugar. Procure pessoas que vai te motivar, que irão te motivar. Não pessoas que não chegaram a lugar algum. E tem gente que olha para uma pessoa que não chegou a lugar, em nenhum lugar, e quer pedir mentoria. Antes de você ser mentoreado por alguém, olha a vida dessa pessoa. Você já viu alguém bem-sucedido pedir conselho e mentoria a um mendigo? Olhe para quem você está pedindo mentoria. Olha para quem você está ouvindo os conselhos. Muitas das vezes você está empolgado e vê uma pessoa e joga um balde de água fria. Aí você olha para a vida dele. Ele até agora não saiu do lugar. Para quem você tem pedido conselho? Hein? Diga comigo: a melhor forma de ser constante é perseverar, mesmo quando queremos desistir. Não pense que pessoas constantes são assim porque nunca quiseram desistir. Pergunte para alguém. Outro dia eu vi até no Facebook, o cara no topo, e uma galera embaixo assim, ele lá no topo, e atrás o caminho que ele percorreu: cactos, espinhos, pedras, e as pessoas olhando ele no topo. Caramba, o cara chegou lá, parece que foi de elevador, mas atrás estava o caminho que ele percorreu. Olhe para a pessoa que está ao seu lado: chegar no topo não é fácil. Precisa ser persistente. Amém ou não amém? Entenda algo. Mas apóstolo, eu não consigo, é mais forte do que eu. Deixa eu te falar algo, assim eu vou encerrando. Mais forte do que você? Diga comigo: apóstolo, eu não consigo, é mais forte do que eu. Agora vem a pergunta: mais forte do que eu? Quem habita em mim? Diga: mais forte do que eu? Quem habita em mim? Diga com força: mais forte do que eu? Quem habita em mim? Mais forte do que eu? Quem habita em mim? Não existe nada mais forte do que você, se o Espírito Santo habita dentro de você. Quando eu sei quem habita em mim, eu me torno invencível, inabalável.
indestrutível, imparável. Porque a palavra me garante: tudo eu posso naquele que me fortalece, e quem me fortalece é Deus. Tire essa frase da sua boca: eu não consigo, é mais forte do que eu. Diga: nada é mais forte do que eu. Nada é mais forte do que eu. Aleluia. Amém ou não amém? Então saia daqui nessa noite entendendo algo: você é alguém imparável, inabalável, indestrutível. Porque aquele que habita em você é maior do que todas as coisas. Aquele que está em você é maior do que está no mundo. Aquele que está em você é maior do que a enfermidade. Aquele que está em você é maior do que a dificuldade financeira. Aquele que está em você é maior do que os obstáculos. Aquele que está em você te torna invencível. Agora, de que forma você quer ser conhecido? Sansão sempre vai ser lembrado como aquele homem que foi destruído por Dalila. Davi sempre vai ser lembrado como o homem que destruiu o gigante, que derrubou o gigante. De que forma você quer ser lembrado? De que forma você quer ser reconhecido? Pelo aquele que foi sucumbido pelo desejo, pelo sentimento como Sansão, ou pelo aquele que entendeu que ele era invencível, porque ele tinha Deus dentro dele? De que forma você quer ser visto? Quando você pensa em Davi, você pensa no gigante Golias, um homem pequeno, de baixa estatura, que venceu um gigante. Quando você pensa em Sansão, você pensa num homem forte, que matou 1000 homens com a queixada de jumento, mas perdeu para uma mulher. Como você quer ser lembrado? Perdeu por um desejo, perdeu por uma vida carnal, perdeu para o pecado. Diga: eu não vou perder para o pecado. Não, diga com convicção: eu não vou perder para o pecado. Eu não vou perder para a carnalidade. Eu não vou perder a minha vida. Porque o diabo, ele quer te destruir. E todas as vezes que você declara: é mais forte do que eu, você está dizendo para o diabo: você é maior do que o meu Deus. Você não entendeu, eu vou repetir. Todas as vezes que você fala: eu não consigo, é mais forte do que eu, você está dizendo para o diabo: você é mais forte do que o Deus que habita dentro de mim. Só que nessa noite você vai dizer: eu posso, eu consigo, eu vou chegar, eu vou ser alguém bem sucedido, eu já sou bem sucedido, o meu destino glorioso me espera. Qual é o teu futuro? O que você quer ser? Você já se viu no futuro? Você já viu o teu retrato no futuro? Olhe para você. Você precisa ver lá na frente. Você precisa ver quem você vai ser. Quem você vai ser não, quem você já é. Você não vai se tornar, você já se tornou. Diga: eu não vou me tornar, eu já me tornei. Amém ou não amém? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Glória a Deus. Não é nada mais forte do que aquele que habita dentro de você. E disso também, só quero falar isso para encerrar: vença o pecado. Olhe para a pessoa que está lá e diga: vença o pecado, vença as tentações. Amém ou não amém? Quando eu venço o pecado, quando eu venço as tentações, eu me torno invencível.